Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica da Nos Teus Braços. Hoje com o tema, o importante é conhecer o propósito de Deus. Nós estamos nas lições em Gênesis e eu gostaria de conversar com vocês a respeito da história de José do Egito. É sobre ele que nós vamos tirar as lições de hoje. Bom, todos nós sabemos, a história de José, ela é pregada comumente e sempre nas nossas escolas, nas igrejas, nos púlpitos, porque é uma história muito farta. Você trabalhar a vida de José, você tem histórias e lições muito benéficas a todos nós. E hoje eu queria falar um pouco dele. Dizer que José, queridos, José foi o 11º filho de Jacó. Ele foi filho da mulher amada de Jacó, Raquel. E quando ele nasceu, Jacó o amou de maneira muito especial. Ele era o querido de Jacó. Nós já falamos isso anteriormente. Mas o garoto cresce, se torna um homem. O pai dedica muito tempo a ele, aos ensinamentos, dedica amor. O pai trabalha a vida dele de maneira que o José possa ser futuramente um líder sobre os seus próprios irmãos. O pai dá uma linda túnica para José, coisa que os demais não tinham. Então a história de José é uma história que começa assim, muito amor de um pai para um filho. Mas isso tudo provocou inveja, ciúme, ódio, rancor na família, não só pelos irmãos, mas também pelas outras mulheres. Enfim, José começou a sofrer no seu próprio lar. Então a vida de José foi assim. José foi odiado pelos seus irmãos. José foi quase morto por seus irmãos. José foi vendido como escravo para o Egito. José também enfrentou a tentação de uma poderosa mulher lá no Egito. Também o José foi esquecido numa prisão. Depois José foi desafiado por Faraó a decifrar um sonho. Então a vida de José nesse período todo foi uma vida até ser levantado como o segundo homem no Egito, foi uma vida de muita angústia, de muita luta e de muita confiança em Deus. Nessa caminhada, José do Egito precisou conhecer e entender o propósito de Deus. É sobre isso que nós vamos falar agora. Para José chegar no ápice da sua vida com prosperidade, ele passou muitas lutas. E eu quero falar dessas dificuldades, trazendo algumas lições. A primeira lição que eu gostaria de falar hoje é o mal que faz o ciumento, o invejoso e aquele que guarda rancor e ódio. Preste atenção comigo no texto que está em Gênesis, no capítulo 37, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Gênesis 37, versículo 4. Então, queridos, movidos pelo ódio, inveja e ciúme, os seus irmãos começaram a tramar contra José. Tramar muito forte. Primeiro, tentaram matá-lo. Eles levaram o José, colocaram-no num poço profundo e ficaram a noite toda pensando, mata, não mata, mata, não mata. Até que Judá interfere e diz assim, vamos fazer uma coisa melhor, vamos sumir com ele. Vamos vendê-lo como escravo. Então essa estratégia foi a estratégia embasada no ódio, embasada no ciúme, embasada na inveja. Então a primeira lição que eu gostaria de trazer a vocês hoje é falar sobre a inveja e o ciúme. O ciúme, a inveja e o ódio. Sabe, a gente às vezes se confunde muito na questão do ciúme e da inveja. Às vezes a gente quer falar que uma pessoa é invejosa, a gente fala que é ciumenta. Ou então a gente quer falar que alguém é ciumento, a gente usa a palavra invejoso. A gente se confunde nisso porque, na verdade, um atributo
pode estar inserido no outro. Deixa eu explicar para você, de uma maneira muito simples, o que é ciúme e o que é inveja. Bom, o ciúme é uma relação triangular. Porque o que é o ciúme? O ciúme é quando alguém perde o objeto do amor. Então, eram só dois e havia amor entre esses dois. Mas quando entra uma terceira pessoa e esse amor agora é dividido, ele é transferido por um terceiro, isso gera ciúme. Então, ciúme, na verdade, é um sentimento de perda. Quando eu perco o objeto de amor. Foi assim que os irmãos se sentiram, os irmãos de José. Quando o pai Jacó dedica amor a José de uma maneira muito intensa, os seus demais irmãos ficaram enciumados. Porque, olha, o objeto de amor que deveria ser dividido entre todos foi exclusivamente dedicado a um. Então, olha essa triangulação, Jacó, José e os demais irmãos. Então, o objeto do amor que devia estar sobre todos os irmãos é transferido para José. Isso gerou ciúme. E o ciúme começou a trazer àquela família sentimentos que eles talvez não tivessem sentido ainda no seio familiar. Já a inveja é diferente. A inveja é uma relação binária. O que é a inveja? A inveja é um sentimento em relação ao outro. É quando o outro tem alguma coisa que eu não tenho. Ou é quando o outro tem alguma coisa que eu acho que ele não merece. Ou quando o outro tem alguma coisa que eu acho que deveria ser totalmente minha. E isso é inveja. Então, inveja é uma relação binária. É um para com o outro. Agora, o ciúme, em toda a proporção do ciúme, tem inveja. Porque quando alguém é ciumento por causa do objeto do amor, ele também passa a ser invejoso. Porque tem um amor dedicado a outro que ele acha que deveria ser para ele. Então, por isso que ciúme e inveja se confundem. Mas eu quero trazer a história do que gera o ciúme e a inveja. Se o ciúme é uma relação triangular onde o ser se sentiu prejudicado ou perdeu o amor, a inveja é binária. Porque aquela pessoa que toma posse do amor, talvez ela não mereça tanto. E isso aconteceu com os irmãos. Ora, por que Jacó dedicava tanto amor a José se quem trabalhava verdadeiramente, quem pastoreava as ovelhas, quem cuidava dos bens eram os demais? Isso gerou, queridos, ódio. E o ódio levou os seus irmãos a tentar matar José e depois vendê-lo ao Egito. Eu queria dizer a você, ouvinte, que nós temos muito potencial na carne para invejar e para ter ciúme. Nós temos muito potencial na carne por causa da natureza humana para odiar o irmão. Nós que convivemos, principalmente você que convive numa igreja, que faz parte do corpo de Cristo, que se relaciona com liderança, nós precisamos muito, mas muito do Espírito Santo de Deus para não se sentir menosprezado ou esquecido, não tomar pé dentro da nossa alma quando nos sentimos injustiçados. Longe de nós a cólera, longe de nós a ira, porque isso tudo são armas de Satanás para destruir a comunhão, para dividir a família. A gente tem falado muito em família, e nessa caminhada, e você também pode perceber dentro do seio familiar, dentro da sua família como um todo, muita inveja, muito ciúme. A gente tem vários exemplos onde as pessoas se sentem invejadas ou são objetos de inveja e de ciúme. Mas sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte, olha só o que está escrito em Levítico, no capítulo 19, versículos 17 a 18. Diz assim: não guardem o ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com fraqueza o seu próximo, para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado.
Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próprio como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Olha o que Deus está falando. Não guarde rancor, nem ódio contra o seu irmão. Contra o seu irmão. Sabe por quê? Porque tem um princípio muito poderoso da comunhão que se chama amar o próximo como a si mesmo, que é o segundo grande mandamento que o Senhor Jesus deixou para todos nós. Ele pegou toda aquela classificação dos mandamentos que está contida em Êxodo capítulo 20 e separou em dois grandes mandamentos. O primeiro é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, amar ao teu próximo como a si mesmo. Mas como nós podemos amar ao próximo como a nós mesmos se o nosso coração tem ódio, inveja, ciúme, rancor? É isso que deve ser afastado. Meu irmão, basta você conhecer o que Deus acha de você, não o que os outros acham. Esse é um teste muito forte na nossa caminhada. Deus nos ama, nós somos objeto do amor de Deus. Deus nos ama de uma maneira muito forte. E no quesito acepção de pessoas, é de uma maneira muito igual. Deus ama a todos igualmente. O problema é que uns gostam de estar mais perto do Pai, mais quedado aos pés do Deus vivo, pelo Espírito Santo. Uns gostam de orar mais, de buscar mais a Deus, e outros estão num estado comum de vida. Mas, quando falamos no amor de um Pai, Ele é o mesmo. Deus ama a gente. Importa o que Deus pensa de você. E Deus te ama. Agora, faça de um coração amado pelo Pai uma vida que destila amor para os irmãos. Porque isso vai fazer com que você amadureça, com que você chegue do outro lado com muito mais saúde, com muito mais vigor espiritual. Afaste da sua vida o ódio, o rancor, o ciúme e a inveja. Sabe por quê? Porque Deus tem um plano na sua vida. E às vezes, esses percalços da vida, essas provas, podem acontecer. E se você não entender esse amor, você pode ficar no meio do caminho. Agora, a segunda lição que eu gostaria de trazer sobre a vida de José é sobre a honestidade. Olha o que diz a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 39, versículos de 21 a 23. Diz assim: o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, José. E tudo o que fazia, o Senhor prosperava. Olha o que a honestidade traz, meu querido. Onde mais o José foi provado na honestidade? Quando ele caiu nas graças de uma mulher poderosa no Egito. A sua ama, a esposa de Potifar. Uma mulher poderosa, capaz de endeusar o José ainda na sua juventude. Esta mulher, a Bíblia relata que ela avançou para cima de José. Ela desejou José. Ela tentou José primeiro com sua sedução natural. E não vendo que José cedia a estas tentações, ela avançou desesperadamente para conquistar o amor de José, as carícias de José, o sexo com José. E sabe o que José fez? Ele disse assim: olha, eu não poderia fazer isso de maneira alguma, porque desagradaria o meu Deus. E também desagradaria a Potifar, a quem eu sirvo com honestidade. Essa foi uma das provas mais importantes na vida de José, honestidade. Honestidade, querido, é tudo aquilo que nós temos a oportunidade de fazer quando ninguém nos vê. Honestidade é quando você está na sua casa sozinho, você escolhe orar, buscar o Senhor.
Isso também nós conhecemos como inteireza de coração. Ser honesto com Deus. Porque estando na igreja, querido, onde todos os olhos veem e você se porta como um crente, ou como um santo, ou como uma pessoa devota, isso é natural a todos os homens. Talvez esse não seja a prova maior. A prova maior é quando você está sozinho com a mulher poderosa. É quando você está sozinho com um controle na mão. É quando você está sozinho e ninguém mais te vê e você esquece que Deus está te vendo. Esquece que os céus, os olhos do Senhor não descansam, não dormita, nem dorme o guarda de Israel, ele está sempre vigilante. Mas a pessoa tem a capacidade de deletar isso e achar que está sozinho. A honestidade é tudo o que você pode fazer para Deus quando ninguém mais está te vendo. É muito bom nós adorarmos ao Senhor na comunhão com a igreja, levantar as mãos, pular, dançar. Eu fico vendo, eu gosto de observar muitos ministros de louvor, as pessoas que cantam, quando elas estão na frente das câmeras, ou quando estão fazendo shows, ou quando estão aparecendo. Na maioria das vezes as pessoas estão quebrantadas, chorando, dançando, levantando as mãos. Mas eu também fui ministro de louvor muitos anos e também pude perceber quando essas pessoas não estão no altar, a maioria delas não tem a mesma predisposição de levantar as mãos, de dançar, de fazer quando as câmeras não estão apontadas para elas. Olha, querido, esqueça a câmera, porque as maiores provas de Deus para a nossa vida é quando ninguém nos vê. Aí sim, se você quiser dançar no seu quarto, adorar no seu quarto, levantar as mãos, salmodiar dentro do seu quarto, você estará mostrando a inteireza do seu coração, a honestidade no serviço que você presta. É assim que nós devemos ser. E eu usei os ministros de louvores, ou os levitas, mas posso usar pregadores também, porque também prego em muitos lugares. E às vezes a gente está no púlpito, a gente se comporta de um jeito, mas quando nós estamos assentados para ouvir, talvez não nos comportemos como tal. Talvez não vibremos tanto quanto o momento em que estamos no púlpito. Nós precisamos ser honestos. Da mesma maneira que nos manifestamos no altar, na igreja, diante das pessoas, nós devemos fazê-lo no secreto. É isso que diz a palavra do Senhor. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu Deus em secreto e o teu Deus que vem em secreto te ouvirá. A vida cristã muito mais é no secreto do que nas lentes. É muito mais fora desse ambiente que eu estou falando a vocês do que aqui. Então, a palavra do Senhor diz assim em Gênesis 41:40: Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. Essa foi uma palavra de Faraó sobre a vida de José. Por quê? José, meu querido, foi honesto, honrou a Deus e Deus o colocou num lugar sobremodo excelente. Honestidade é a palavra que indica a qualidade de ser verdadeiro, de não mentir, de não fraudar, de não enganar. O indivíduo que é honesto repudia a malandragem. Olha, ele repudia a esperteza de querer levar vantagem em tudo. Sabe, uma característica que outrora nós conhecíamos nos brasileiros, né? O brasileiro gosta de dar um jeitinho, o brasileiro gosta de levar na malandragem. Ora, tudo isso é contrário à honestidade. O indivíduo honesto certamente receberá a recompensa do Senhor, porque Deus abençoa quem é honesto. Olha o que fala a palavra em Provérbios capítulo 16, versículo 13. Diz assim: o rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. É isso que Deus pensa do honesto. Ele se agrada de ver pessoas que não andam na mentira, que não fraudam, que não agem na malandragem, na esperteza, pessoas que são as mesmas em público e em secreto. Amém? A terceira lição que a gente tira da vida de José é o poder do perdão.
Aqui nós já pregamos tantas vezes, falar de perdão é uma coisa comum, inerente ao fruto do arrependimento. Falar do perdão é falar de fruto. Olha o que diz a palavra do Senhor em Gênesis 45, versículos 4 e 5. E disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por haverdes me vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Nós sempre estamos dispostos a perdoar e perceber a providência do nosso Senhor quando nós vivemos o perdão na intensidade. Uma das histórias mais lindas, um dos momentos mais lindos. Nós, há pouco tempo atrás, vimos uma novela bíblica chamada José do Egito. Eu particularmente gostei muito daquela novela. Mas sabe de uma coisa? Eu vi várias vezes essa cena, mas várias vezes. O momento em que José reuniu seus irmãos e que ele chora e que ele se revela aos seus irmãos que é o José, aquele José que foi vendido para o Egito. Ele chora, ele sai da sala, ele chora copiosamente, ele volta e diz: meus irmãos, sou eu, José. As lágrimas caíram dos olhos todas as vezes que eu vi aquela cena, porque o poder do perdão é sensacional. Perdoar faz parte da vida, da caminhada. Não guarde rancor na sua vida, nós precisamos aprender a perdoar. Sabe, querida, as pessoas mudam. Mas mesmo que elas não mudem, você deve mudar. Mude você, a maneira como você vê o outro, mesmo que você tenha sido ofendido. Porque em alguns momentos da sua vida você também pode ter sido um ofensor sem saber. Perdão deve estar na nossa vida cotidiana, no nosso coração. O Pedro falou assim: Senhor, quantas vezes a gente deve perdoar? 7 vezes? Eu não digo 7 vezes, eu digo 70 vezes 7, diz o Senhor. Ele estava dizendo, o número não interessa, o perdão tem que estar na nossa boca, no nosso coração, todos os dias. Por que José foi levantado como homem de Deus? Porque soube perdoar, soube conhecer o poder do perdão. É muito difícil, não é fácil perdoar, porque o perdão é uma condução do Espírito Santo de Deus. Quando você libera o perdão, você esquece de tudo. Não, você libera, você abre o coração para que os verdugos não te alcancem mais, para que você não sofra mais com isso, sabe? O objeto de quem não libera perdão, ou a intenção da palavra de Deus para quem libera perdão, é que essa pessoa se alivie do jugo, se alivie do peso, entrega as vidas que te fizeram mal ao Deus vivo, mas entrega de uma forma limpa, não de uma forma indiferente. Na indiferença não há perdão. A indiferença é um dos piores pontos no relacionamento indivíduo, homem com homem. É o pior. Quando você diz assim: olha, aquela pessoa para mim morreu. Não me importa o que ela diz, não me importa o que ela faça. Eu sou indiferente. Para mim, se está vivo ou morto, é indiferente. Tem pessoas que agem assim no seio familiar. As pessoas dizem assim: minha mãe morreu para mim, meu irmão morreu para mim, meu pai morreu para mim. É indiferente o que eles façam. Não importa o que eles venham dizer. O coração não sente mais nada. Se você estiver nesse nível, você está tão distante do altar, tão distante de Deus, porque para o céu, para Cristo e para Deus, tudo importa. Jesus nunca foi indiferente com ninguém, nem com o pior pecador. Jesus nunca foi indiferente. Jesus sempre tratou com rigor. Jesus sempre confrontou. Mas Jesus sempre amou, sempre perdoou. O maior momento, o momento em que Jesus podia arrebentar com a humanidade, arrebentar com os inquiridores, quando ele foi entregue à cruz, é quando ele olha para o céu e diz assim: meu Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O Senhor não ficou indiferente na cruz, não obstante a sua dor, não obstante a tristeza no coração. O Senhor Jesus perdoou. Perdoai e sereis perdoado. É assim que diz a palavra.
O Senhor Jesus inseriu este ponto na oração do Pai Nosso. Pai, perdoa, eu perdoo para ser perdoado, não é? Então assim, querido, perdoa também. Libera perdão. O poder do perdão é maravilhoso. Libera perdão em nome de Jesus. Mas eu quero encerrar essas lições com a história de José, falando que o último ponto que a gente precisa se aperceber é que nós precisamos conhecer o nosso propósito, que é o tema dessa lição. Conhecer e entender o propósito. Sabe, queridos, o nosso querido José começou a entender que Deus tinha um propósito na vida dele desde jovem, desde quando estava com os irmãos. Ele esbanjava amor para o pai e para os irmãos. E ele teve sonhos. Ele já sonhava que a lua, a estrela se curvavam, os feixes também se curvavam, e ele estava no meio, se curvava perante eles, e ele, com um coração tão limpo, ele foi, chamou para os irmãos, falou: pai, sonhei assim e assim. E o pai falou: você está achando que nós nos curvaremos diante do Senhor? E os irmãos falaram: nós vamos nos curvar diante de você. Você está muito enganado. E eles ficaram irados, mas o José já havia começado a entender o propósito de Deus. E eu tenho certeza que todas as vezes que ele era provado lá no Egito, ele lembrava disso. O Senhor um dia vai fazer com que essas pessoas se curvem perante mim. E isso foi alimentando o coração de José, não ao ponto de levá-lo a ser soberbo, mas ao ponto de levá-lo a entender um propósito. Olha, a história de José mostra que mesmo em situações adversas, ele deu o melhor aos seus irmãos, ele deu o melhor às pessoas a quem ele trabalhava. Olha, e nós precisamos entender que o nosso propósito também está ligado a entender o que Deus tem por nós, e a temer a Deus, e a abençoar os irmãos, e a liberar perdão, e não ter ciúme, e não ter inveja. Sabe, Deus tem um propósito com as nossas vidas. Deus tem um plano com cada um de nós. Eu conheci jovens na caminhada que eles tinham um lema, né? Eles falavam assim, as coisas aconteciam e poderiam ser situações não tão boas, e eles falavam assim: mas Deus tem um propósito nisso. Tem pessoas de Deus que, em meio à dificuldade que passam na vida, eles levantam e falam: não, Deus tem um propósito. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, ou para um propósito. Se você conhece o propósito de Deus na sua vida, ou se você não conhece, saiba que Deus tem um propósito. E às vezes você está passando por uma dificuldade e Deus está agindo nisso. Se você não prevaricar, se você não olhar para trás, se você não largar o arado, olhar para trás, voltar para o mundo, se você não se inclinar para a carne, se você continuar caminhando mesmo em meio às dificuldades, sabe o que vai acontecer? Você vai entender o propósito de Deus. Deus te colocou por cabeça e não por cauda. As pessoas falam isso, mas será que todo mundo é cabeça? A igreja foi chamada para estar em situações de governo, de cabeça, não na situação estrutural, porque a cabeça é Cristo, né? Mas na posição de governar, na posição diante de outras pessoas de ser autoridade. Deus te chamou para ser autoridade. Entenda o propósito de Deus na sua vida. Nós estamos passando situações mais adversas e mais difíceis de todo este século, talvez. Porque nós estamos no meio de uma pandemia, os números crescem, as pessoas morrem. Sabe, você está onde? Conheço empresários que não podem abrir as suas lojas, autônomos que tinham o seu emprego informal, que não pode ir à rua, que não pode mais vender nada. Conhecemos pessoas que estão passando dificuldade, precisando de cesta básica, precisando de comida. E o que são elas? O que está acontecendo no mundo? Jesus está voltando? É um indício, sim. Tudo isso, junto com outras situações, com Israel, tudo isso mostra que Jesus está às portas. Todos falam isso e eu creio. Porque nós estamos aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando Ele vier, Ele vai buscar aqueles que viveram um propósito, que cumpriram o propósito, que entenderam o propósito. Então, se você estiver muito ruim, passando muita dificuldade na sua vida, entenda que Deus tem um propósito em tudo isso. Não vacile, não olhe para trás.
seguir frente. E Deus vai te levantar, como levantou José e tantos outros homens de Deus. Você pode não governar no Egito, você pode não ser o próximo presidente do país, mas você vai ser um ótimo governador do seu lar, um ótimo líder na igreja, um excelente pai de família, um ótimo homem de Deus em tudo o que fizer. Porque certamente, crendo em Deus e acreditando num propósito, sendo honesto, íntegro, tudo que vier à tua mão há de prosperar. É assim que eu desejo para você. Em nome de Jesus Cristo, que Deus te abençoe poderosamente, que você entenda que Deus não te chamou para o lixo, nem para a malignidade do mundo. Deus te chamou para uma vida santa, prazerosa, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus. Você será mais que vencedor. Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente.